Na sequência desse modo de produção capitalista, pegando um pouco o que foi a própria concepção de liberalismo lá do Adam Smith e vendo como isso se repercutiu ao longo aí de mais de um século e meio, ou melhor, ao longo de mais de 2 séculos, né? Nós vamos ter o desenvolvimento do sistema capitalista de uma maneira mais sofisticada. Talvez o exemplo mais emblemático para ilustrar isso seja o desenvolvimento da indústria do automóvel, né? Ao pioneirismo do Henry Ford nos Estados Unidos. E o Henry Ford ele foi o primeiro empresário a dar seguimento a uma produção em série numa concepção muito parecida com o moderno modo de produção capitalista que nós vemos hoje. E, particularmente, dentro dessa concepção de produção e trabalho, é interessante citar essas 2 figuras, Frederick Taylor e Jules Henri Fayol. O Frederick Taylor ele vai trazer elementos do ponto de vista gerencial, do ponto de vista organizativo da produção, ou seja, há uma visão dele de que o sistema de produção ele tem um componente gerencial. Então, essa visão dele vai influenciar o modo de produção capitalista num conceito que a gente conhece como Taylorismo, né? São princípios de administração e gerência, e o Fayol na mesma linha, promovendo uma confluência de mecanismos e procedimentos administrativos que se aliam ao fazer produtivo. Então, o Fayol vai estar associado ao surgimento de uma teoria clássica da administração, assim como Taylor também tem o seu papel reconhecido como aquele que vai dar ao sistema produtivo uma eficiência gerencial que prosperará ao longo das décadas. Mais adiante ainda, e talvez falemos isso em outro momento, meados do século XX e até hoje perdura também uma concepção de produção que é uma concepção planejada, né? Uma concepção sob demanda, um princípio que é desenvolvido numa montadora japonesa e que é conhecido como toyotismo, ou seja, nem toda produção ela pode obedecer a uma gênese de desenvolvimento de produtos e de oferta desses produtos para um mercado que ainda não é exatamente estabelecido, né? Ou seja, pode-se produzir uma quantidade N de produtos e esses produtos estarão disponíveis para venda. Essa concepção de demanda produtiva, ela inverte a lógica, ela passa a contar que a produção ela só será realizada mediante um quantitativo estabelecido previamente. Então hoje, por exemplo, as empresas trabalham com essa métrica, né? Não há necessidade de você produzir 1000 automóveis num determinado momento, né? Se não há exatamente 1000 consumidores previstos para dar fluxo a essa produção. Então essa é mais ou menos a lógica estabelecida nesse Just on Demand. E o que nós podemos dizer que se consolida como moderno mundo capitalista? Essas dimensões, a gestão do tempo, turnos de trabalho, a venda da força de trabalho de acordo com turnos, horários e escalas temporais muito bem definidas, uma gestão da informação em paralelo a isso,
que funciona não apenas reforçando os elementos constitutivos dessa forma de conceber o mundo produtivo, o mundo econômico e o mundo do trabalho, e até mesmo o incremento a partir dessa gestão da informação das necessidades de consumo. Nós vamos ver que em todas as mídias que nós assistimos, de que há algum tipo de propaganda, e essas propagandas, elas são, digamos assim, o gatilho principal dos nossos motivadores de consumo, né? Além disso, há o papel do governo representativo, ou seja, considerando que há esse conceito de liberalismo econômico, há um papel de um governo que viabiliza isso politicamente. Então, há serviços que o próprio governo presta, mas há um conjunto bastante diversificado de serviços que o governo não presta, não exerce, digamos assim, e que são exercidos pela iniciativa privada e que tem mecanismos regulatórios. E um aspecto curioso para se falar sobre isso é que hoje há, digamos assim, uma depreciação desse papel de um governo representativo, tanto no que se relaciona ao papel executivo do governo, quanto também ao papel legislativo. Então, há uma dúvida do cidadão moderno, isso não é uma particularidade do cidadão brasileiro, mas é uma dúvida do cidadão moderno em relação ao próprio papel dessa democracia representativa. Agora, olha só, não vamos cair na armadilha de acreditar que o que está em questão é a democracia. Não. O que está em questão é a forma como essa democracia se viabiliza. Portanto, mesmo considerando que não tenhamos o melhor modelo democrático, o remédio para uma democracia ruim é mais democracia e não menos. E na vida privada há um fenômeno que já é um fenômeno que ultrapassa gerações, que é o do surgimento de valores como a privacidade e a individualidade. E aí vocês podem acreditar que isso talvez seja um componente que sempre fez parte da vida das pessoas, não do ponto de vista dessa lógica produtiva e consumista. O papel que isso exerce do ponto de vista dos perfis que nós temos como consumidores e das percepções que nós temos disso em relação à própria sociedade são componentes mais modernos, de tal forma que algo que impregnou as nossas vidas ao longo do tempo foi a necessidade de ver nos bens de consumo elementos de distinção social, de distinção econômica, e gerando em nós também o desejo de possuir esses bens. E a partir desses bens, muitas vezes, promover uma leitura diferenciada da nossa própria representação no mundo. Muito louco, né? Mas é assim que funciona. E do ponto de vista da economia, os processos de mecanização, industrialização e, nas últimas décadas, os processos de automação e o incremento da atividade produtiva por meio de mecanismos de inteligência artificial, o que fazem com que exatamente esse momento no tempo em que nós estamos conversando, ele seja um momento decisivo em relação a qual é a configuração que o mundo capitalista moderno terá do ponto de vista desses processos. O quanto eles impactarão, por exemplo, o mundo do trabalho, o quanto eles impactarão a própria cultura e, claro, os desafios que tudo isso
oferecerá a nossa própria sobrevivência planetária em função do momento em que se vive de crise climática. E esses processos econômicos, eles não podem ser distintos daquilo que é um papel hoje do capitalismo corporativo, ou seja, um modo de produção que tem uma grande sofisticação tecnológica também do ponto de vista organizativo, do ponto de vista da sua racionalização. Hoje há uma capacidade extraordinária do controle do fluxo de informações no mundo. Então, algoritmos poderosíssimos fazem o trabalho contábil, o planejamento, a análise de dados, a mineração de dados, fazendo com que a lógica produtiva ela alcance um tal grau de racionalização que não apenas a produção é prevista, mas é previsto também o próprio comportamento do consumidor, que é alimentado por hábitos de compra, por hábitos de acesso a sites, o hábito das pessoas de revelarem nas redes sociais quais são os seus desejos, quais são suas opiniões. Então, isso acaba confluindo, isso acaba promovendo uma tal convergência que hoje nós somos mais conhecidos pelas máquinas do que nós mesmos. Então, isso é um retrato de uma alta sofisticação tecnológica que é uma novidade do ponto de vista do incremento dessa capacidade produtiva do mundo capitalista. Eu falava para vocês em relação a essa questão dos costumes associados ao próprio papel da família. Então, uma obra que eu vou citar para vocês e que vocês talvez possam ler depois e tirar proveito de algumas das questões, é essa obra do Friedrich Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, publicada já lá no fim do século XIX, e que traz alguns componentes interessantes para nós, como a padronização moral e validação de um repertório social que hoje é muito comum para nós, né? Qual é o papel que se espera de nós numa perspectiva social? Quais são os valores que nós temos? Como as nossas aptidões para os diversos tipos de atividade civil são direcionados? Qual é a expectativa que uma família tem quando você anuncia, por exemplo, que quer fazer vestibular para engenharia, para direito ou para medicina? E qual é o impacto que causa quando você anuncia que quer ser músico ou que quer fazer filosofia, por exemplo? O quanto a racionalização ela nos leva a ter uma métrica de análise que é mais ou menos utilitarista, positivista de ciência. Como se vê a correção de desvios, por exemplo? Que tipo de desvio? O desvio daquilo que não está presente dentro de um padrão normativo cobrado pela sociedade. Uma sociedade brasileira, por exemplo, que se entende patriarcal, predominantemente cristã, que expressa uma cor da pele branca, uma orientação sexual heterossexual. Então, tudo aquilo que foge desse padrão, vamos colocar assim, entre aspas, né? Desse padrão normativo, acaba sendo apontado como um desvio. Então, muitas vezes, aquilo que poderia ser a adoção de um estilo de vida, de uma escolha, de uma opção particularizada, de uma opção individual, passa a ser apontado como um desvio. E, claro, a gente tem que olhar para isso de maneira crítica e pensar se é isso mesmo.
se nós somos talhados para nos encaixarmos dentro de padrões, ou se nós podemos ser quem nós quisermos. Então, alguns elementos são trazidos aí pelo Engels e que nos dão uma ideia muito clara, né, de como isso se desenvolve ao longo do tempo na própria estrutura familiar, né? Os casamentos monogâmicos, a estrutura patriarcal, a forma como os bens são herdados historicamente dentro dessa própria estrutura familiar, o que é o significado da posse da propriedade privada. Então, são elementos muito interessantes que ajudam a compreender como isso se consolidou modernamente. Essa é uma outra obra seminal, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, uma obra que muitos críticos consideram a obra mais emblemática publicada no século XX. E o Max Weber, ele acompanhou de maneira muito crítica e de um ponto de vista de criteriosa observação científica a sociedade alemã do seu tempo. Então ele conviveu e olhou criticamente para uma parte da sociedade alemã de confissão calvinista e entendeu que esses aspectos culturais e religiosos que impregnavam esses grupos sociais, eles eram determinantes para ver como essas pessoas também olhavam o seu próprio trabalho. Dizendo de uma outra maneira, uma concepção protestante de que Deus, na sua onisciência, ele sabe quais de nós já são predestinados ou não a alcançar a graça eterna e quais aqueles estão predestinados a arder no mármore do inferno, fazem com que cada um de nós exerça uma atividade produtiva mediante o trabalho de forma regrada, disciplinada, comprometida. Ou seja, diante dessa possibilidade da salvação eterna, da graça eterna, as pessoas acabam vendo no trabalho, vendo na sua vida produtiva, uma forma de se distinguir em termos de valor, mostrar o próprio valor. Então, algo bastante interessante. Claro que é uma obra que tem um recorte temporal muito interessante e mais modernamente, num mundo mais laico, num mundo em que há, digamos assim, esse componente transcendental, né, mais reduzido na vida das pessoas, isso muda um pouco, mas de qualquer maneira uma obra fundamental para a gente ver como determinados aspectos do que é o conjunto de valores de uma sociedade determina também o que é um perfil de atividade produtiva e econômica. E uma outra obra também que é muitíssimo interessante é do também alemão Norbert Elias, uma obra publicada no Brasil em 2 volumes, o título de O Processo Civilizador. E é interessante a gente observar que o que é a sociedade hoje é um processo, né? Norbert Elias, ele vai buscar elementos desde a Idade Média para mostrar como um repertório cultural, comportamental, social, ele vai sendo aperfeiçoado de tal maneira que a gente se surpreende hoje que talvez uma pessoa vestindo uma determinada roupa num determinado contexto chame atenção, né? Da mesma maneira que se a gente estiver na sala de aula ou estiver na sala de casa e alguém soltar um belo e sonoro peido, isso vai nos surpreender. Pô, pensa bem, cara, você tá ali assistindo TV, o cara do teu lado ali solta o maior peidão, assim, na moral. Então isso já fez parte de um comportamento que não era exatamente repreensível, né? Ou que tal comer um frango ali sem talher nenhum, né? Ou, enfim, um conjunto variado de outros padrões de etiqueta que hoje nós vemos de forma absolutamente naturalizados, mas que não se construíram da noite para o dia.
Da mesma maneira como tudo isso se organizou também de um ponto de vista institucional, como nós fomos vendo a transformação da própria sociedade por meio do papel do que é o nosso núcleo básico da família, do que é o nosso circuito social ampliado, do que são as instituições que a gente frequenta, o clube, a academia, a associação, a escola, a universidade. Pois bem, tudo isso ocorreu mediante um processo, e é nisso que essa obra centra.